Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos à sessão, que é a sessão número 1, eventualmente pela ordem em que foi feita a distribuição, mas esperemos também que seja a número 1 pelo conteúdo que dela possa sair, que é a sessão temática sobre formação e entrada no mercado de trabalho. Gostaria, em primeiro lugar, e em nome da Comissão Organizadora das Olimpíadas da Economia, de agradecer o convite que a Ordem dos Economistas nos endereçou para podermos estar aqui presentes. Este é uma enorme honra para nós de podermos estar a dinamizar esta sessão numa temática que é pertinente não só para os jovens, mas para toda uma sociedade, porque o emprego que hoje é jovem, no futuro será menos jovem, e uma sociedade que hoje não tenha a capacidade de integrar dignamente os jovens no mercado de trabalho, certamente no futuro será uma sociedade menos rica e menos próspera do que é hoje. Teremos uma primeira intervenção com a apresentação de um artigo por parte da Nancy e de seguida teremos 3 intervenções da parte do Rui Oliveira, em representação do Conselho Nacional da Juventude, é o Presidente do Conselho Nacional da Juventude, o professor Paulo Marques, que é coordenador do Observatório do Emprego Jovem, e o professor Paulino Teixeira, professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Agradeço naturalmente o facto de terem aceito o nosso convite para poderem estar nesta sessão. Agradeço a presença de todos vós. Vamos iniciar com a apresentação da Nancy, a quem chamo para poder subir para iniciar a sua apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Nancy e venho aqui apresentar uma breve revisão da literatura que fiz sobre como os economistas recém-formados enfrentam o mercado atual. Neste sentido, irei começar por reforçar a importância do tema, explicar alguns dos desafios atuais que os jovens economistas enfrentam, explicar o papel da universidade, das empresas e da ordem profissional na entrada no mercado de trabalho dos jovens economistas, fazer uma breve reflexão sobre as artes e as soft skills e, por fim, falar um pouco sobre saúde mental. Neste sentido, a ciência económica tem sofrido transformações notáveis nos últimos anos, pelo que os conhecimentos técnicos e teóricos deixaram de ser suficientes para, de facto, se destacar no mercado de trabalho na área dos economistas. Assim sendo, destaquei 4 perguntas fundamentais que, ao longo desta apresentação, vamos tentar responder. Começando, como é que os recém-formados em economia estão a construir pontes entre a sua formação teórica e as exigências práticas no mercado laboral? Por sua vez, destacar quais são as competências mais valorizadas. Também como é que as instituições de ensino, as empresas e a ordem dos profissionais estão a adaptar-se para preparar melhor os jovens. Por fim, destacar como é que os jovens economistas gerem o seu bem-estar e a sua saúde mental no ambiente profissional, frequentemente caracterizado pela incerteza. Ok, obrigada. Neste sentido, começo por destacar os desafios atuais que os jovens enfrentam, começando pela transformação digital. No que diz respeito à transformação digital, nós vemos que a cada dia as tecnologias de informação nos apresentam novas ferramentas. Ferramentas essas que as entidades patronais, assim como os trabalhadores, têm de ser capazes de adaptar e quase no imediato utilizar no seu trabalho, de modo a promoverem não só a sua produtividade e facilitar o seu trabalho. Por sua vez, destaca-se o movimento de consciencialização ambiental. Cada vez mais a economia tem se tornado uma economia mais verde, pelo que nós vemos uma tendência de que as indústrias tradicionais estão em declínio ou, por sua vez, em reconfiguração, e vemos o nascimento de indústrias com tendências mais sustentáveis, como indústrias mais verdes. Neste sentido, destaca ainda o papel da globalização, que apesar de trazer imensas vantagens, tem também as suas desvantagens, no sentido em que os economistas têm de ser capazes de gerir uma extensa teia de relações internacionais e não se podem preocupar apenas com a economia local. Devem-se também preocupar com a economia lá de fora, perceber como aquilo que acontece no exterior vai afetar a economia doméstica. Por sua vez, falando de um fenómeno que já começou a ocorrer antes da pandemia, mas que a pandemia e o Covid-19 vieram reforçar, a flexibilidade laboral.
A verdade é que traz imensas vantagens, mas mais uma vez tem os seus desafios, nomeadamente ao nível da gestão de equipas, também garantir a coesão de toda a equipa e também garantir que a produtividade não tenha um declínio com a flexibilidade laboral. Neste sentido, as universidades, as empresas e a ordem profissional têm um fator importante na preparação dos futuros profissionais. Estas instituições representam 3 grandes pilares fundamentais no ecossistema. Assim sendo, começando pelo papel das universidades, destacar que é nas universidades que nós adquirimos o conhecimento teórico, a capacidade de análise crítica e aquisição de competências científicas. Neste sentido, as universidades também dão-nos ferramentas para conseguirmos ser competitivos no mercado laboral. No entanto, transferindo isto para as empresas, é nas empresas que nós vamos conseguir aplicar todas as competências técnicas que aprendemos, assim como a compreensão das dinâmicas organizacionais e o desenvolvimento das habilidades interpessoais. Destacar que deve existir uma cooperação direta entre as empresas e as universidades, na medida que as empresas são capazes de identificar as lacunas existentes nos nossos jovens e, deste modo, contactar com as universidades, de maneira a existir uma correção dessas lacunas. Destacar ainda o papel da ordem profissional, onde são estabelecidos os padrões de ética e de ontologia e assim também a valorização e a credibilidade dos profissionais, através da certificação dos profissionais. Neste sentido, a ordem ajuda também no networking, na medida em que os jovens economistas, ao pertencerem a uma ordem profissional, têm um maior contacto com os especialistas da área e, deste modo, compreenderem e aprenderem com eles. Como referi inicialmente, a economia tem testemunhado uma crescente necessidade de integrar habilidades não só técnicas, as designadas hard skills, como também as soft skills, as competências comportamentais. As hard skills são aquelas que englobam conhecimentos técnicos e específicos da disciplina, como teoria dos fundamentos microeconómicos, a macroeconomia, teoria dos jogos, entre outros. Estes conhecimentos são indispensáveis para a construção de políticas económicas, no entanto, atualmente no mercado atual não são suficientes. Necessitamos de competências mais comportamentais, as designadas soft skills, relacionadas com a capacidade de comunicação, o trabalho de equipa e liderança, entre outras. Estas habilidades são cruciais na medida em que permitem a efetiva aplicação e tradução das nossas hard skills. Destacar que um economista pode dominar as nuances teóricas, no entanto, se ele não for capaz de as comunicar corretamente, o que ele transmite pode ser subestimado ou desaproveitado. Neste sentido, é importante existir uma ligação entre as hard skills e as soft skills. Mas aqui, mais uma vez, as universidades têm um papel importante, na medida que cada vez mais os planos curriculares têm sido adaptados, de maneira a integrar unidades curriculares onde são desenvolvidas estas soft skills. Destacar ainda o papel da saúde mental, que, de acordo com os artigos que li, a principal causa da saúde mental, da queda na saúde mental dos cidadãos é devido ao trabalho. Isto porque os fatores de stress no ambiente profissional, nomeadamente longos períodos de trabalho, assim como o fraco apoio social e funções de trabalho pouco claras e organizadas, têm implicações diretas na saúde mental dos seus colaboradores. Deste modo, de modo a promover o bem-estar dos colaboradores, as empresas devem procurar ter práticas sociais responsáveis, assim como promover um work-life balance. Neste sentido, para garantir a eficácia destas medidas, é importante que todos os departamentos das empresas estejam a colaborar entre si e tenham sinergias, de modo a que, efetivamente, estas medidas possam ter o seu efeito. Assim sendo, depois de observarmos o mercado atual, os desafios contemporâneos enfrentados pelos jovens economistas, fomos capazes de perceber como a interação e a colaboração entre as universidades, as empresas e a ordem profissional são importantes e de maneira que estas se devem focar não só nas necessidades atuais, mas também em antecipar os desafios futuros. Por fim, destacar que as hard skills não nos podemos focar só nisso, temos também de desenvolver as nossas competências comportamentais, que são tão ou mais importantes, não é como antigamente tinham um papel secundário, por sua vez têm um papel
principal. E, por fim, destacar a importância da saúde mental. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Nancy, pela tua apresentação. Passaremos então à primeira intervenção, com a intervenção do professor Paulo Marques. Sim. Caracterizar algumas das questões relativas a este fenómeno com dados, tendo em conta que nós temos este observatório no ISCTE, que temos vindo a trabalhar um conjunto de informação sobre este fenómeno. Vou-me sobretudo concentrar nisso, tentando me focar também naquilo que eventualmente vos interessará mais, que são aquilo que é a realidade das ciências empresariais, não é? Da economia e da gestão, e tentar ter alguma informação sobre isso e alguns desafios que estão aqui em cima da mesa relativamente a este fenómeno. Em primeiro lugar, há uma questão geral, que não vale a pena estar aqui a perder muito tempo com isso, mas houve uma aceleração muito rápida das qualificações em Portugal. Eu diria até que não tem paralelo o ritmo de crescimento que nós tivemos até com outros países da Europa do Sul. Alguns deles têm um nível de qualificações próximo do nosso, mas fizeram de uma forma mais gradual. Nós tivemos uma trajetória muito rápida a partir dos anos 2000, percentagem de pessoas que concluem o ensino superior, a taxa de abandono escolar, mesmo a qualidade daquilo que são as aprendizagens ao nível do ensino básico e secundário. Houve uma evolução absolutamente extraordinária, muito rápida, e eu acho que, como país, nós definimos esse desígnio estratégico e devemos também ficar contentes com esses ganhos que nós tivemos. Agora, a grande questão que se coloca é se nós temos sido capazes de acompanhar esse ritmo de transformação das qualificações com aquilo que é a capacidade do nosso tecido económico de absorver esses qualificados. E esse é um desafio muito grande. Eu diria que o problema não é termos qualificados, acho que temos que também ter isso em consideração. O problema, muitas vezes, é a capacidade ou não da economia de absorver esse ritmo. Não quer dizer que nada tenha mudado na economia portuguesa, isso não é verdade. Mas não evoluiu, foi ao ritmo. O ritmo é muito diferente. E diria também que a situação se agravou no quadro da crise financeira internacional e depois da crise da dívida soberana, não é? Em que a capacidade de investimento das empresas, de investimento público, etc., também criaram dificuldades adicionais, e aquilo que foi a resposta à resolução dos problemas do mercado de trabalho, que passou muito por criação de emprego em setores, alguns deles de baixo valor acrescentado, provocou uma situação em que ainda se agudizou mais esse processo. Há um indicador que se tem falado muito relativamente a esta matéria, que é o indicador relativo à questão da sobrequalificação, okay? Que, no essencial, é qual é que é a percentagem de pessoas que desempenha atividades profissionais que não requereriam esse nível de qualificação. Claro que eu acho que é preciso ter algum cuidado com este indicador, especialmente se nós estivermos a olhar para níveis de formação não superior. Isto porquê? Porque o indicador, pelo menos da forma como nós o calculamos, usando os dados de quadros de pessoal, qual é que é a proporção de pessoas que estão em empregos cuja moda da profissão não exige um nível de qualificação mais baixo, que é a forma como a OCDE também o calcula. Há outras formas, mas essa, não vou perder agora muito tempo com isso, mas essa é a forma que nós usamos. E a questão é, quando nós olhamos, por exemplo, para pessoas com menos do que o ensino superior, há o risco de estarmos a dizer que uma pessoa que tem, por exemplo, o ensino básico completo, se a moda da profissão for ter a 4ª classe, então essa pessoa é sobrequalificada. É preciso ter alguma atenção a esse tipo de análise, porque nós temos uma população adulta muito pouco qualificada e, portanto, há esse risco. Agora, olhando apenas para o ensino superior, ou seja, tentando perceber qual é que é a percentagem de pessoas que têm empregos que
a moda daqueles empregos não implica aquele nível de formação, portanto, porque há uma porcentagem elevada de pessoas que não têm aquele nível de qualificação, e se olharmos para os licenciados, isso sim é um problema. Termos muitos licenciados em profissões que a grande maioria das pessoas têm empregos que não exigiam esse nível de qualificação. E quando olhamos para isso, que eu acho que é verdadeiramente o problema, na minha opinião, mais do que olharmos em termos agregados, porque há este problema da população adulta, nós temos tido um crescimento, uma trajetória de crescimento. Não é? Isto são dados dos quadros de pessoal, portanto, tem o setor privado, tem o setor empresarial do Estado. Entre 2002 e 2021 há uma trajetória de crescimento, quer relativamente aos jovens, quer relativamente aos adultos. Os jovens aqui até aos 34 anos. E o que é que nós vemos? Vemos que há um crescimento gradual e, portanto, temos aqui um problema estrutural. Não é algo que aconteceu só num ano ou só em 2 anos. Há aqui uma trajetória gradual de crescimento deste fenómeno. E isso parece-nos uma questão importante, não só pelas implicações que isso tem do ponto de vista dos salários, mas também pelas implicações que isso tem do ponto de vista até das expectativas dos jovens de desempenharem atividades que têm alguma relação com aquilo que é o seu nível de formação. Portanto, isso também é uma dimensão que nos parece importante. Portanto, este é claramente um fenómeno que é importante nós monitorizarmos. Não é? Como é que evolui esse nível de sobrequalificação? Sendo que há também outros problemas, e um deles que eu também gostaria de assinalar é os jovens pouco qualificados enfrentam cada vez maiores dificuldades de aceder ao mercado de trabalho. Quando nós olhamos para as questões do desemprego, nós percebemos isso. Porquê? Porque como os mais qualificados vão ocupar funções que não requereriam esse nível de qualificações, os que antes ocupavam esse tipo de profissões correm o risco de ficar fora do mercado de trabalho. E isso é claramente também um desafio, que é, se por um lado alguns qualificados, neste caso, no caso dos jovens, quase 16%, estão neste tipo de situação, depois há a situação daqueles que não conseguem aceder ao mercado de trabalho, porque, sendo menos qualificados, há alguns empregos que potencialmente poderiam ser para eles não conseguem aceder porque eles são ocupados pelos outros. Isso é claramente também um desafio. E isso vê-se nos dados. Nós percebemos que tem crescido muito o desemprego jovem, por exemplo, entre as pessoas que concluíram no máximo o terceiro ciclo do ensino básico. Alguns deles frequentaram o ensino secundário, não concluíram, mas tem-se concentrado aí o crescimento do desemprego jovem em Portugal. Depois, nós, com isto, ou seja, a elevação das qualificações, problema da sobrequalificação, muito ligado ao padrão de especialização da economia, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que há perdas salariais reais. Não é? E esse, para mim, é o grande problema. Eu estou menos preocupado com a questão do prémio de educação, se há uma grande diferença entre os muito qualificados e os pouco qualificados, porque, sinceramente, eu acho que nós também precisamos de valorizar os salários dos trabalhadores de baixo. Não é? Portanto, não podemos... por nos preocuparmos com os qualificados, não nos podemos despreocupar com os outros. Portanto, acho que nós termos tido em Portugal, por exemplo, um salário mínimo de 485 euros, por exemplo, eu acho que é inaceitável. Não é aceitável que as pessoas estejam todos os dias a trabalhar e que o seu salário não lhes dê para sobreviverem. Portanto, também temos que nos preocupar com a situação desses trabalhadores. Eu acho que essa é uma questão importante, mais do que a diferença. Eu acho que nós temos que nos preocupar é com a questão dos salários reais. Não é? Nomeadamente, quando nós olhamos para aquilo que é a evolução dos salários reais, por níveis de educação, nós percebemos que temos uma situação em que os grandes perdedores é as pessoas que concluíram no máximo uma licenciatura. Porquê? Porque, por várias razões. Em primeiro lugar, se compararmos 2006 com 2021 e controlarmos pela inflação. Porquê é que isto aconteceu? Primeiro, porque temos um crescimento muito grande de pessoas com qualificações e, portanto, o poder negocial é menor, num contexto em que, imaginem, no ano 2000, 10% dos jovens concluem um curso superior. Em 2022, 45% conclui. Portanto, o poder negocial de ter uma formação superior é menor num contexto em que há uma abundância de pessoas qualificadas. Por outro lado, a questão do processo de Bolonha, ter uma licenciatura agora é diferente do que era ter uma licenciatura com 4 ou 5 anos. Portanto, isso também é um fator. Estamos a comparar muitas vezes duas coisas diferentes. E, ao mesmo tempo, também é importante nós verificarmos que, do ponto de vista dos salários dos menos qualificados, ensino secundário e ensino básico, ou mesmo inferior ao primeiro ciclo do ensino básico, há ou ganhos ou manutenção devido aos instrumentos de regulação do mercado de trabalho, nomeadamente o salário mínimo. Não é? Eu penso que o salário mínimo aí foi bastante importante para esse fenómeno. Claramente, relativamente aos licenciados, há este problema do aumento, ou seja, da questão do poder negocial, mas também uma questão que me parece importante, que é
alguma fragilidade da negociação coletiva para conseguir que os salários pudessem ter alguma progressão em linha com aquilo que foi alguma valorização do salário mínimo. Claro que nós podemos dizer que as empresas tiveram dificuldade em conseguir aumentar o salário mínimo e, portanto, não teriam capacidade para fazer as duas coisas. Não é? Há esse problema, objetivamente. Pode ter havido situações em que, por exemplo, empresas do setor social, que agora vieram falar sobre a questão do salário mínimo, que, aumentando muito os salários, por exemplo, dos auxiliares, depois não conseguem aumentar os enfermeiros, não conseguem aumentar os assistentes sociais, não conseguem, portanto, têm dificuldade, não é? Para ir para os dois lados. Agora, claramente, a negociação coletiva não conseguiu, pelo menos, ganhos com algum significado nos últimos anos, por múltiplas razões. Agora, se nós olharmos, e eu acho que tendo em conta que temos uma plateia de pessoas interessadas nesta área das ciências empresariais, se nós olharmos para aquilo que foi a evolução dos salários reais, neste caso entre 2002 e 2021, por áreas de formação, olhando apenas para os licenciados, nós percebemos que, em relação aos jovens, todos eles perdem. Portanto, no entanto, há claramente áreas em que os salários são mais altos, não é? E há áreas em que a perda é maior, não é? Mas, claramente, em termos reais, isso é interessante, é generalizado. Portanto, relativamente às pessoas que concluíram a máxima licenciatura, é uma situação generalizada. Eu acho que isso também mostra que é estrutural, não é? Embora, claramente, as pessoas da informática, da matemática e da estatística, das engenharias, das ciências empresariais, da saúde, têm salários mais altos, mas todos perdem em termos reais. Claro que aqui estamos a controlar para a inflação, não é? Agora, se virmos em termos nominais, salários brutos nominais dos indivíduos com formação pós-secundária por áreas de formação, também temos aqui alguma relação entre a diferença entre os jovens e os adultos, não é? Ou é o salário geral, peço desculpa. E nós percebemos que há perdas significativas, há diferenças significativas, e aqui temos em termos brutos, para termos uma ideia, não é? Por área de formação, quais é que são as diferenças. Há claramente áreas em que os salários são maiores, informática, matemática, estatística, engenharia, ciências empresariais. Ali os serviços de transporte é muito influenciado pela questão dos controladores aéreos, portanto, essas áreas que têm salários muito altos. Agora, nós vemos que há diferenças muito grandes entre o salário geral e o salário dos jovens. E há áreas em que isso é mesmo muito... O caso das ciências sociais, por exemplo, em que temos 1750, 1087, esse é um exemplo que eu acho que é muito evidente. Há outros em que isso também é bastante claro e, portanto, eu acho que são situações que nos devem alertar. Claro que, finalmente, e para concluir, eu penso que estou mais ou menos dentro do meu timing, e depois podemos, se vocês tiverem questões sobre isso, podemos falar sobre, ok, mas o que é que se pode fazer, o que é possível alterar, como é que é possível tentar contrariar algumas dessas tendências. E talvez deixava isso para depois, se assim for o vosso interesse. Relativamente às questões, uma questão importante e que de certa forma está sempre ligada a esta problemática é a questão do risco de nós termos investido em qualificações e eventualmente perdermos esse investimento que foi feito nos jovens. E sobre isso eu gostava de dizer duas coisas. Primeiro, três coisas talvez. Primeiro, eu também me preocupo a perder os outros jovens, portanto eu acho que todos são necessários e nós também precisamos de jovens com formações ao nível do ensino profissional, etc. O nosso mercado de trabalho precisa e, portanto, eu acho que nós não devemos só isso. Portanto, acho que devemos pensar num sentido mais geral, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que nós temos um problema de um número de saídas demasiado elevado e há uma questão estrutural e que tem muito que ver com estes fenómenos que falámos há pouco, salários, sobrequalificação, etc. Claramente, há um problema estrutural que eu acho que nós devemos tentar contrariar ao máximo e acho que também devemos ter noção que a situação é mais problemática quando se junta a questão estrutural com a questão conjuntural. Não é? Portanto, nós tivemos um pico que foi em 2013, em que tivemos a conjugação de um desemprego jovem muito alto com este problema estrutural. Chegámos a ter 120 mil saídas em 2013. Segundo os dados do Observatório da Imigração, que são dados bastante fiáveis, porque eles vão ver as estatísticas das entradas nos outros países e compilam isso para chegar aos números que saem e não apenas as pessoas que informam a saída. E, portanto, isso é bastante rigoroso e têm que comprar esses dados aos institutos dos outros países e, portanto, daí eles, por exemplo, só agora é que vão divulgar para 2022, porque é um trabalho estatístico bastante trabalhoso. Vão escolher as entradas nos outros países todos.
Agora, nós claramente temos um problema estrutural, são muitas saídas, 70 mil, 80 mil saídas, ou mesmo na pandemia, com todo o fechamento que foi feito na altura, mesmo assim saíram 45 mil em 2020 e saíram 60 mil em 2021, portanto dá para ter uma ideia. Houve ali, quando houve algumas aberturas, houve logo saída de pessoas, portanto isso é impressionante. Agora, nós neste momento não temos uma conjugação de uma situação de um desemprego muito alto, embora o desemprego jovem é mais alto que o dos adultos, mas não é o que foi durante a crise internacional. Agora, a grande questão é, convém nós contrariarmos algumas destas tendências, claro que vamos ter saídas, mas diminuir esse volume de saída, eu acho que devemos fazer esforços nesse sentido, mas sobretudo preparar-nos para um contexto, do ponto de vista da conjuntura económica, mais negativo, porque aí a saída ainda vai ser maior, porque num contexto de desemprego alto, quando se junta a questão conjuntural à questão estrutural, que são alguns destes problemas que eu falei há pouco, os salários, as expectativas ligadas ao problema da sobrequalificação, etc., o risco ainda é maior. E, portanto, eu diria que é uma boa altura para nós, de certa forma, agirmos sobre este fenómeno. E penso que é isto. Obrigado pela vossa atenção. Para o final das 3 intervenções, porque algumas podem ser, inclusive, transversais a mais do que um dos oradores, e, portanto, convido agora o professor Paulinho Teixeira para poder tomar a sua intervenção. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite. É com muita honra que aqui estou. Mais que uma plateia tão jovem, faz-me sentir também jovem, embora com a barba branca. Portanto, é um prazer estar cá. É uma honra também. Muito bem. Eu vou dar conta, enfim, de alguns resultados que, enfim, que decorrem de investigação que tenho feito nos últimos anos, com diversos coautores, que hoje não farei justiça, enfim, não os mencionarei, mas enfim, em ciência não se faz a ciência não se faz sozinho, mas por vezes divulga-se sozinho, é verdade. Ora bem, eu começo por este pequeno slide, enfim, ilustrativo, do que espero que seja a realidade daqui por uns anos. Ali não se trata de um jovem no topo, mas exatamente também espero que porventura tenham esta oportunidade. Work is good. Em que medida é que é bom trabalhar, ou em que medida é que o trabalho nos dá satisfação? Eu vou abordar um pouco também esses aspectos. Será assim, enfim, uma passagem rápida sobre estes assuntos. Espero motivá-los também para isto e ao mesmo tempo dar conta do que, enfim, se passa à nossa volta. E também no contexto europeu. Irão ver que eu procurarei exatamente também dar essa visão. Eu começo também porque sabia exatamente também as características da intervenção do Paulo Marques, que naturalmente incidiria mais sobre o mercado português. Aqui só, exatamente fazendo a ponte, dando conta do que, enfim, dos diferenciais de salários e do que tem sido a sua evolução ao longo dos últimos anos. Isto não são dados meus, são dados do Banco de Portugal, que aqui apenas retransmito e que dão conta que, exatamente nos primeiros anos, que o gap, que a diferença salarial entre a escolaridade mais elevada e os graus mais baixos de escolaridade tem vindo a diminuir. Não é nada que nós não saibamos, mas de qualquer forma aqui apresenta-se uma visão, enfim, bastante nítida destes aspectos. É claro que isto é importante, este gap, porque quem estuda hoje está a fazer um investimento. Suporta custos hoje, diversas desutilidades, em troca de melhores salários no futuro. Não há outra forma. Um bom investimento é isso. Fazemos-lo na expectativa de que haverá ganhos.
E, portanto, a educação tem de compensar. E compensa através de um gap salarial, que se espera, no futuro, compensar os custos que tivemos hoje. Portanto, se ele desaparecer, o incentivo para a escolaridade pode desaparecer ou diminui. É claro que não é apenas o incentivo monetário que está presente no ato ou na decisão de investir em educação, não é? Mas também está. Aqui também, exatamente fazendo um pouco a ponto com aquilo que tem sido dito, na apresentação anterior, não é? Que foi dito, aqui dá-se conta exatamente do diferencial de salários entre o setor privado, incluindo o setor empresarial do Estado, e a administração pública. Uma curiosidade é ver a forma linear, que isto também são dados retirados do Banco de Portugal, portanto é uma publicação do Banco de Portugal. Aliás, está aqui a fonte. Mas é incrível quase a linearidade desta curva, assim como daquela. Que é uma coisa muito atípica. Isto não se vê assim no mercado do trabalho, enfim, noutros mercados de trabalho. É natural que esta curva, enfim, possa refletir os ciclos de vida. E, naturalmente, que iniciamos com uma determinada produtividade, depois ela, visivelmente, aumenta e depois diminui. E isso, em princípio, devia ter reflexo no perfil de salários. Mas, enfim, não é esse o ponto principal. O ponto principal é que, exatamente, a curva de cima é a mais antiga. E, portanto, este diferencial de salário tem... Não é? Esta aqui é a de cima. O diferencial de salários diminuiu. E se estava aqui na ordem dos 30%, na verdade, esse aqui está na ordem dos 30%, para quem tem 40 anos de serviço, ou experiência potencial no mercado de trabalho, enfim, em cima está a 40%. Portanto, isto será também, certamente, um motivo de preocupação na escolha, ou um motivo de decisão na escolha entre trabalhar aqui ou ali. Trabalhar no setor privado ou, eventualmente, escolher um emprego na administração pública. Os agentes decidem e decidem com base na informação. Não se espera que os agentes sejam irracionais, naturalmente. Bom, agora o contexto europeu dos jovens. Ora bem, isto são... aqui dá-se conta do ganho líquido. Do ganho líquido dos jovens com idade inferior a 35 anos e também dos jovens com, pelo menos, a licenciatura. Se repararem, aqui na primeira, Portugal está alguns ali, isto são sensivelmente 700 euros. Enfim, não é propriamente o salário, o ganho líquido total do Luxemburgo. Enfim, nós sabemos. Não interessa agora propriamente a data destes dados, isto tem a ver com o European Working Conditions Survey, realizado em 28 países europeus, incluindo o Reino Unido, enfim, da União Europeia, incluindo o Reino Unido. Os dados mais atuais certamente refletirão as mesmas posições relativas, mais pouco, menos pouco. Quando olhamos aqui para os jovens com pelo menos a licenciatura, Portugal está aqui, mas, enfim, sensivelmente a mesma posição relativa. Na verdade, estamos a falar aqui em cerca de 800 euros. Ganho total líquido, atenção. E, mais uma vez, enfim, Luxemburgo cá em baixo. E, naturalmente, que são estas diferenças salariais que justificam depois os fluxos migratórios. Entre outras razões. Mas fica muito bem evidente que há um incentivo monetário para emigrar. Bom, pode-se perguntar, então, em que medida que os jovens portugueses e jovens, enfim, para essa Europa fora, estão satisfeitos
com o posto de trabalho, com as condições de trabalho, digamos, o grau de satisfação no emprego. Uma coisa já é bem visível. As escalas importam e podemos manipulá-las um pouco, mas julgo que é óbvio que as diferenças no grau de satisfação no posto de trabalho pode variar em nada satisfeito, muito satisfeito. Não tem muito a ver com as diferenças salariais que ainda há pouco mostrei no gráfico. Entre 700 euros ou 800 euros em Portugal e 2.000 euros no Luxemburgo. Enfim. E aqui também podemos espreitar para o conjunto dos trabalhadores, jovens e não jovens. Enfim, Portugal estará aqui, enfim, mais ou menos no meio, enfim. E, portanto, deste ponto de vista, o grau de satisfação não é totalmente explicado pelas diferenças salariais, não é? Porque, enfim, entre outras coisas, como é óbvio, o ganho há que ter em conta o custo de vida, enfim, entre outras, a generosidade dos sistemas sociais e por aí adiante. E tudo isso é tido em conta e ponderado. O que não significa que não há jovens, que não há jovens insatisfeitos. Portanto, ali tratou-se de olharmos para a média, que não é assim muito distinta da média que foi observada, sei lá, no Reino Unido, ou no Luxemburgo, ou na Alemanha, países para onde os nossos fluxos migratórios são mais intensos. De facto, enfim, há aqui um grupo enfim, de indivíduos relativamente, enfim, insatisfeitos, não é? Portanto, um grupo visível, que é menos visível no caso digamos, na média, dos que trabalham. E em todo o caso poderão, enfim, é evidente que as bolas que estão no alto são bastante, a massa é bastante forte, que, enfim, também não se pode exagerar no grau de insatisfação dos indivíduos. Convém também sempre ponderar isso com as expectativas, porventura. Bom, agora só uma curiosidade. Porque o grau de digamos, satisfação, de felicidade no posto de trabalho também pode depende de variedíssimas coisas, do salário, certamente, mas também de outras coisas. Por exemplo, se acham, por exemplo, dependerá do facto aos jovens e não jovens, aos trabalhadores em geral, ser reconhecido o direito a participar na decisão ou nas decisões mais relevantes, ou se a sua opinião é ignorada. Essa participação será, porventura, mais intensa se houver órgãos formais de representação na empresa. O que acontece é que aqui a posição de Portugal é embaraçosa, é embaraçante. Isto significa que em menos de 20% das empresas há representação formal de uma comissão de trabalhadores ou de uma comissão sindical. Enfim. Supostamente os órgãos que serem de voz coletiva, que são a voz junto à administração. Nós temos isso muito bem no caso de Setúbal, na Volkswagen. E porquê? Perguntaram-me. A razão é simples. É uma empresa alemã, tem tradição alemã, onde as comissões de trabalhadores têm um peso sem paralelo. Mas este é, sem dúvida, um fator, enfim, é algo que pode mostrar também o grau de empenho dos trabalhadores. Já veremos um pouco mais à frente também este aspecto. Mas aqui são diferenças muito, muito, muito fortes. Não obstante isso, ainda mais uma vez, é claro que haverá vários tipos de perguntas acerca do grau de satisfação. Aqui, uma questão muito particular, se acha entusiasmado com o trabalho que desempenha.
Aqui em Portugal está bem, enfim, nós somos dados a uns certos exageros. A média até pode ser razoável, mas somos dados a alguns exageros. Temos medalhas olímpicas, quase, enfim, em diversas modalidades, enfim, que não são muito comparáveis com a realidade de outros países, e perguntar-se porquê, enfim, nós também gostamos de brilhar. Bom, mas enfim, o ponto é este, enfim, mais uma vez, até podemos não estar totalmente entusiasmados, mas as diferenças também não são assim gritantes. Apesar de, eventualmente, o salário não ser o mais... não ser aquele que seria mais atrativo ou desejável. Mas também podemos perguntar diretamente se o salário que recebe se concordam ou discordam, e em que medida. E neste ponto, é claro que o dinheiro importa. Money matters, obviamente. Porque, mais uma vez, enfim, os portugueses aqui, jovens, aqui não se trata só de licenciados, porque é necessário ter cuidado com as amostras. Limitar aos licenciados corre alguns perigos. Portanto, aqui só jovens, enfim, até 35 anos. Enfim, este cuidado. Seja como for, é evidente que, sim, não há qualquer dúvida acerca da importância da remuneração. Indiscutível. Bom, a satisfação e o entusiasmo que se revela no dia-a-dia tem a ver, ou reflete-se depois no grau de compromisso. Peço desculpa, isto está em inglês, mas, enfim, não haverá problema, suponho. Problema maior. E, portanto, trata-se de saber em que medida é que esse grau de compromisso, de empenho, de identificação com os objetivos da empresa, por exemplo, com a cultura da empresa, em que medida é que eles são importantes na performance das empresas. Porque é de esperar que sim. Se eu me identifico com os objetivos, naturalmente que até estou, no limite, disposto a trabalhar por menos. Porque o objetivo é meu também. São objetivos partilhados. Digamos que eu até poderei até desenvolver mais esforço para menos salário, porque sim, aquilo é meu. Diz respeito também aos meus objetivos, não são objetivos exclusivos da administração. Pronto, isto aqui são resultados da regressão, enfim, onde se mostra que, exato, como se espera, a produção destes resultados pode levar 2 anos ou 3. Atenção, isto aqui, estou a falar depressa, mas isto são questões muito sensíveis, têm de ser bem medidas, como compreendem. Mas pronto, a evidência é esta. A evidência é esta de que, passar, digamos, de um grau de compromisso, de empenho, de worker commitment, digamos, mais baixo, mais elevado, pode estar associado a uma melhoria na performance financeira da empresa de cerca de 12%. Ou 12 pontos percentuais, perdão. Se estiver... portanto, a probabilidade da situação financeira da empresa ser muito boa pode crescer nesta ordem, cerca de 12 pontos percentuais. É bastante, como é óbvio. Já agora, só mais uma curiosidade, não sei se estou a exceder o meu tempo, mas já estou a terminar. Já agora, isto são questões bastante sensíveis. Enfim, se as empresas, se a administração aceita conversar, sentar-se à mesma mesa com representantes dos trabalhadores e tal, em que medida que a informação pode ser partilhada, etc. Enfim. Se convém se é preferível ter uma comissão sindical ou uma comissão de trabalhadores. Tem papéis muito distintos. Mas logo que encontramos é que é preferível, isto significa que é preferível ter uma comissão de trabalhadores a uma representação sindical. Mas isto, não tenho tempo para explorar mais este aspecto, também não devemos ler assim demasiado depressa. Em todo o caso, mesmo estando lá um órgão sindical, formal, atenção, não significa que a empresa tenha ou não
exatamente está a dizer que os trabalhadores são sindicalizados, são membros do sindicato. Não, não. É haver um órgão formal que depois reúne com frequência e é ouvido nas decisões, certo? Bom, e de facto o que aqui se mostra é que, se eventualmente a sua posição, a sua presença por si até pode não ser favorável, mas se, cuidado, se ao mesmo tempo estiver presente este empenho, ou for possível criá-lo, está, digamos assim, mitigado esse problema. Enfim, este resultado que aqui está. Isto é com base em informação recolhida no European Company Survey. Portanto, isto aqui são os respondentes, são responsáveis por recursos financeiros, por recursos humanos, ou, portanto, gestores de topo. Na Europa, para 28 países também. Não só Portugal, incluindo Portugal, obviamente. Bem, já agora, o que é que pode ajudar a criar esse empenho, essa identificação, aquilo que queiram chamar, não é? Bem, naturalmente, tem que haver décimas coisas, mas naturalmente, enfim, se os jovens e não jovens acharem que podem confiar na administração, na gestão, e se existe esse clima, não é? E se existe esse clima. E por outro lado, olhamos só para este, evidentemente que não se trata só de clima, trata-se de participação efetiva. Trata-se de participação efetiva, a capacidade de influenciar. Ser ouvido e ouvido a sério. Portanto, ter eco, ter influência. Bom, 2 ou 3 notas finais sobre aquilo que posso dizer, enfim, a todos aqueles que, enfim, que entrarão ou estão nessa fase de entrada no mercado de trabalho. Primeiro, são notas assim, soltas e rápidas, espero não estar a amassar. Trabalho remoto. Posso trabalhar de qualquer lado. Certo? Sim, o que é ótimo. Mas isso significa também que, se calhar, essa tarefa pode ser desempenhada por qualquer um. E, portanto, cuidado, há riscos associados a essa escolha. Então, em todo o lado, mas também pode ser desempenhado por qualquer um. Um segundo aspecto tem a ver com a aleatoriedade nas colocações. Se há um conjunto de empresas com necessidades mais ou menos homogéneas, comuns, e indivíduos recém-licenciados com qualificações sensivelmente idênticas, se o número de vagas é inferior aos candidatos, pode ser moeda ao ar, pode ser uma questão de sorte. E não de demérito. Se bem que isso também é um aspecto importante. Não se trata de demérito. Portanto, não há que desistir. No fundo é isso. Por outro lado, a retenção de talento, que ainda há pouco falávamos, é óbvio. Obviamente, o que está em causa é a possibilidade, se não a realidade, de uma troca desigual. E, portanto, haver uma perda líquida de capital humano. Porque os que saem são médicos, engenheiros e economistas. É verdade? E economistas. Economistas, muitos. E os que estão a entrar no país, não sei se tão cedo estarão no boardroom. Não sei se estarão na administração assim tão cedo, não é verdade? Portanto, é um motivo de atenção, que deve merecer toda a atenção. Mais um ponto, enfim, que é o recrutamento. Hoje em dia o recrutamento faz-se por algoritmo. Utilização de bases de dados de grande dimensão e alguém fará o algoritmo, decidirá. Isso significa provas online, videoconferência, sabem disso? Videoconferência, entrevistas por videoconferência. E depois diversos pacotes ou softwares que fazem o seguimento. Chatbots, etc.
E é preciso estar nesse terreno, naturalmente, não há volta a dar. E, portanto, deve-nos ter toda a atenção. Porque isso também exige skills próprios, competências próprias, competências específicas. Bom, isto também, normalmente não há espaço para tratar dos contratos, mas obviamente estão a ser entrevistados para celebrar eventualmente um contrato. E que contrato é que devem celebrar? Os contratos não podem prever para todas as contingências. Não há disso. E, portanto, é preciso, enfim, ter em conta que, naturalmente, existe uma relação entre o esforço e a remuneração, mas que pode levar a pagamentos diferidos. Eu posso, eventualmente, receber menos hoje em troca de receber um pouco mais amanhã. Mas é preciso ter consciência disso. Se é para receber mais amanhã, eu tenho que confiar na empresa. Tenho que confiar na gestão. A administração tem de revelar um comportamento do passado que me diz que, ok, a empresa até valoriza e pratica, digamos assim, relações de emprego de longo prazo ou médio prazo. Se não houver essa tradição, não posso esperar que nos ganhos virão no futuro. Bom, e depois, enfim, só esta nota, que é, enfim, também mais ou menos óbvia, suponho eu, mas em todo o caso talvez valha a pena frisar, que diz respeito, enfim, a esta realidade. Os jovens procuram flexibilidade, conciliação com os seus objetivos de vida, são os mais variados. Esse é um momento absolutamente importante, é decisivo na escolha dos jovens, não é? E a empresa quer compromisso e rendimento. E é desse jogo, naturalmente, que depois nasce uma ligação contratual que deve, em princípio, beneficiar ambas as partes, deve ser de interesse a ambas as partes. E depois sujeita a revisão, nem que seja sob a ameaça de greve. Enfim, mas isso é outro aspecto. E, portanto, na certeza, porém, que a empresa nunca, não é? Na certeza, porém, que a empresa nunca apreciará perder um bom profissional. Bom, deixo-vos apenas aqui algumas referências, enfim, trabalhos em que tenho estado envolvido, que porventura pode ser do vosso interesse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Paulo Teixeira, uma excelente intervenção que também nos trouxe muita matéria. Iremos agora preparar a terceira intervenção da tarde, será a intervenção do Rui Oliveira, Presidente do Conselho Nacional da Juventude, e depois já teremos tempo para as vossas questões. Obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu vou tentar, não vou ter apresentação e vou tentar ajustar aquilo que tinha para conseguir passar ou não passar nos tópicos que já foram falados, até porque assim vamos debater e por isso provavelmente nas respostas poderei usar isso e vou ajustar a uma outra área onde até agora podemos não ter tocado tanto, que tem a ver diretamente com a área da educação e que competências então na área da educação nós podemos juntar a fazer. Eu começava com um gráfico e começo com um gráfico que tipicamente está muito na nossa cabeça. Há vários comparativos que têm a ver com o aumento da educação em Portugal e como é que isso não está traduzido diretamente na economia e no nosso aumento da economia. Por dois gráficos, um deles tem a ver com a questão da retenção de talento e o outro tem a ver com uma questão da produtividade, que tipicamente aparece o gráfico muito linear do nosso aumento da escolaridade e, ao mesmo tempo, a partir de um certo momento, vemos que a nossa produtividade não está a aumentar ao mesmo nível da nossa escolaridade. E isso acontece porque há aqui perdas, porque, em princípio, em comparação com os outros países, principalmente da Europa, vemos que, tipicamente, a produtividade deveria continuar a aumentar na linha direta com aquilo que é, naturalmente, a questão da educação. E, por isso, aquilo que eu tenho 3 reflexões daquilo que são preocupações que eu tenho no âmbito da parte educativa, de como é que nós estamos a educar e a dar competências aos nossos jovens para conseguirem responder ao mercado de trabalho. Depois tenho 2 preocupações daquilo que é a análise da sociedade e depois termino com uma preocupação globalizada àquilo que é o nosso país. As minhas 3 preocupações têm a ver, a primeira delas, com a questão de nós precisarmos de maior formação em áreas mais técnicas. E nesta linha chamava a atenção para uma questão que é, nós falamos aqui muito hoje, muito do ensino superior, e nós ultimamente temos tido essa tendência a falar em Portugal muito da lógica dos qualificados, esquecendo muitas vezes os não qualificados.
E aquilo que vinha com hoje dizendo é que nós temos quase metade dos nossos jovens que acabam por continuar a não ingressar no ensino superior e que por isso estão fora desse público que nós temos dado tanta atenção, mas que não é um público que nós devemos, e hoje já falámos aqui um bocadinho, que devemos descurar. E desde logo essa qualificação destas pessoas é também importante, no sentido em que nessas competências mais técnicas, essas pessoas têm ficado mais para trás nas aprendizagens, ao contrário do que os outros, que por sua vez têm feito. E porquê é que isto acontece? A minha chamada de atenção tem a ver principalmente com um tipo, ou um ensino em Portugal, que é um ensino teoricamente binário, ou seja, temos um ensino politécnico e um ensino universitário, um vocacionado para o conhecimento, outro vocacionado para uma parte mais técnica, mas aquilo que sabemos na prática é que este ensino não existe e que temos basicamente um mega sistema que confundem-se entre eles e uns partilham com os outros várias coisas e acaba por nenhum nem outro responder. E isto cria-nos um enorme problema no país. Tem a ver com, naturalmente, uma questão que é a forma como nós transmitimos o conhecimento ou como damos esse conhecimento. As pessoas que estão à espera de uma coisa mais técnica, mais prática, é muito diferente das pessoas que estão à espera de uma coisa mais teórica, mais de conhecimento. E por isso, essa fricção cria naturalmente um desnivelar e uma dificuldade para essas pessoas, muitas vezes optando por profissional, não que seja por uma linha de desmérito e estigmatização, queria combater isto, mas porque a vocação é uma vocação muito diferente desta visão, acabam por ter essa dificuldade. E por isso temos logo aqui uma questão, que é como o Politécnico e a Universidade se misturaram imenso, na forma como lecionam, acabamos por ter esta falta de ligação e esta dificuldade de ligação, que depois temos estas carreiras mais técnicas a não dar. Aqui nas hard skills ainda, porque hoje já falámos aqui hard skills e soft skills. Depois as outras duas notas que eu tenho têm a ver com as soft skills. E duas soft skills que para mim são muito importantes e que nós temos percebido que são muito importantes nesta ligação. E que têm a ver, não com a universidade, e só corrigindo nessa parte, eu acho que tem a ver principalmente, e a minha opinião, e a nossa opinião daquilo que temos vindo a trabalhar, tem a ver principalmente com o sistema educativo como um todo. O primeiro deles tem a ver com uma questão do aprender a aprender. É uma questão que tem sido muito a falar, que é, estamos numa rápida transição da economia, cada vez mais acelerado, e há uma consciência que nós temos todos que ganhar. Nós temos que aprender a aprender, e isto tem a ver com aquela questão da formação ao longo da vida, o que nos leva a imensos, e várias vezes vamos falando sobre isso, sobre imensas questões, mas também a uma consciência de que nós temos mesmo que continuar a aprender ao longo da vida. E isto é uma coisa que em Portugal não continua a não acontecer e a não termos esta consciência total. Desde logo, porque a nossa formação ao longo da vida, nós somos o país da Europa em que a frequentar licenciaturas ou mestrados começa lá em cima e depois ao longo da vida vai lá para baixo e dificilmente acontece, enquanto outros países da Europa desce, mas depois há ali picos, onde, principalmente quando entra em bloco, o gráficozinho aparece mais em cima. Essa é uma parte muito importante, aprender a aprender e essa motivação para aprender. Isso acontece por várias coisas, a formação ao longo da vida também. Acontece desde logo porque o nosso mundo empresarial e o nosso empresarial não, a nossa vida profissional tem uma sobrecarga e temos uma tendência a ter dificuldades em conciliar a vida de trabalho com a vida ou com a parte formativa e por isso essa é uma dificuldade que nós temos, mas também há uma parte cultural em que nós acabamos por não valorizar tanto essa parte. E por isso, essa é uma parte que eu chamava a atenção, que é esta competência de aprender a aprender, de ter essa motivação para o fazer e de querer ir sempre à procura. E outra das questões, e aí já novamente voltando à parte do sistema educativo, continuamos a ter, por um mundo em muita transformação e em muita rapidez de alteração, continuamos a ter uma coisa muito, muito, muito chata, na minha opinião, que tem a ver com os currículos estanques. Há 4 áreas profissionais científico-humanísticos, que são as artes, as economias, as línguas e as ciências e tecnologias, e estas áreas não se misturam entre si. É impossível para mim eu ter física e química e misturar isto com a economia. Não acontece. Não, há muito poucas áreas onde eu consigo fazer, a menos que faça os 2 cursos, ou que tenha uma ligação com os 2 cursos. E aquilo que sabemos é que hoje o mundo pode vir a juntar essas 2 áreas muito facilmente e que são áreas de potenciação. E por isso, até na universidade, ou seja, isto já começa a ser falado e essa discussão de como é que podemos fazer estes currículos versáteis para conseguir responder a desafios que são particulares e que estão a surgir e que nós continuamos a não fazer. Esta era a formação ao longo da vida, era a segunda. A última de todas tem a ver com a transição de conhecimento. Nós temos dito isto muitas vezes. Em Portugal estamos a apostar no conhecimento, a querer criar uma economia do conhecimento e aquilo que nós vamos constatando é que esta economia do conhecimento precisa de realmente transitar das universidades e dos estudantes e dos jovens que acabam por sair para as empresas. E aqui temos um problema, no nosso entender, extremamente complexo, que tem a ver com uma palavra que eu vou usá-la principalmente, que tem a ver principalmente com a questão da comunicação. Nós somos, e o nosso sistema educativo não é um sistema educativo vocacionado para a comunicação. Nós não temos essas skills desenvolvidas, nem são desenvolvidas no âmbito
do nosso sistema educativo. Quando é que eu digo isto? Eu tenho sempre um exemplo que uso sempre, que eu acho que é o mais pragmático e mais fácil de entender. Nós, na primária, se chegamos a uma escola, fazemos a composição de como é que correu o fim de semana. Nos Estados Unidos, chegamos a uma escola, vimos à frente da sala e contámos durante 5 minutos como é que foi o nosso fim de semana. São mindsets muito diferentes. Um tem a ver com a questão da oralidade, de saber apresentar, de saber expressar as nossas ideias, de debater, de saber fazer esta coisa da negociação, enquanto no outro temos uma coisa que é individual, é entre mim e o papel e no máximo o professor e muito fechado entre nós. Mas estas questões da comunicação são muito mais profundas, porque depois adensam-se a longo tempo e depois quando nós passamos para o mercado de trabalho acontece uma coisa, só para dizer, eu não sou economista, sou da área da engenharia mecânica e por isso quando chego ao mercado de trabalho ou nessa ligação com o mercado de trabalho é muito comum ouvir uma coisa que é os mais velhos que já estão nas empresas dizem assim, estes mais novos chegaram agora aqui, pensam que percebem tudo, e os mais novos a chegar lá e dizem assim, eles estão a fazer aquela coisa mal, mas também não aceitam a minha ideia ou não podemos testar aqui as minhas ideias. E isto muitas das vezes tem a ver com uma questão de comunicação, esta comunicação para a tolerância, para saber dialogar uns com os outros e perceber como é que uns e outros podem ganhar, uns com a experiência e outros com a inovação. Esta questão da comunicação é uma questão muito profunda, porque, e eu tenho aqui um slogan que ficou muitas vezes na cabeça, que é em cada jovem que fez a formação, é esse jovem que tem que ser a transição de conhecimento para a economia, além daquilo que nós estamos a fazer, que é aquelas coisas de laboratórios colaborativos, todas essas partes de transição de conhecimento e de agendas mobilizadoras. A nossa melhor agenda mobilizadora e a nossa melhor forma de enriquecer a nossa economia a nível de conhecimento é mesmo pelos jovens que entram nas empresas e são modificadores, são inovadores e trazem essa inovação. Estas eram as minhas 3 notas. Comunicação, aprender a aprender e esta questão da formação técnica. As minhas 2 preocupações naquilo que é o nosso mercado de trabalho. Uma tem a ver com a questão da árvore demográfica. Temos cada vez mais uma árvore mais envelhecida e isso leva-nos a algumas preocupações, dando nota que também temos a questão das migrações e temos tido cada vez mais o acolhimento de novas migrações. E isto ao mesmo tempo tem desafios e tem oportunidades. Oportunidades porque nos está a responder a uma série de áreas onde poderíamos estar a ficar neste momento com graves crises por falta de recursos humanos, mas ao mesmo tempo leva-nos a alguns desafios e um dos desafios principais é como é que podemos educar, no sentido de envolver estas pessoas no nosso sistema educativo e no nosso sistema de capacitação, para que estas pessoas não criem fissuras na nossa sociedade, no sentido ou que tenhamos fissuras a longo prazo na nossa sociedade de pessoas muito qualificadas e pessoas pouco qualificadas, e por isso esta questão das migrações é uma questão importante. A segunda nota tem a ver com a questão da inteligência artificial. Eu ontem participava num evento da Google e ouvia muito isto, de como a inteligência artificial está a revolucionar toda a nossa economia, está a revolucionar toda uma série da nossa área de atuação. E a Google dava uma série de dados e dizia-nos que, estranhamente, ao contrário que nós podíamos estar a pensar que a inteligência artificial, onde impactaria mais, seria tipicamente naqueles trabalhos monótonos, onde a inteligência podia rapidamente responder a isso, aquilo que a Google estava a tirar de dados era que está principalmente a afetar naquele médio setor, principalmente naquele setor mais administrativo e de ajuda a essa parte mais administrativa. Isto porquê? Porque muitas daquelas ferramentas do ChatGPT, dos Workspace das Googles, de interligar a parte dos calendários com a parte das reuniões e tudo mais, está a ajudar imenso essas pessoas a ter uma facilidade de poupar, e eles davam cerca de 80 horas a nível anual, mas também de uma outra coisa que eu acho que é um desafio interessante. O que eles têm visto é que tem ajudado principalmente os júniores nas empresas, ou seja, aquelas pessoas que não têm um conhecimento tão aprofundado, se aproximem mais a nível do conhecimento dos séniores. Isto porque estas ferramentas da inteligência artificial ajudam a filtrar e a conseguir de informação filtrada mais facilmente, que ajuda a aproximar a esta questão dos experts. Não está a ajudar, ou seja, não estou a dizer que chegaram um ao outro, simplesmente que aos experts a inteligência artificial não está a ajudar tanto, como está a ajudar a estes júniores a conseguir ter esta aquisição de conhecimento. E isto pode ser uma ajuda a estes júniores, esta questão ligada àquilo do aprender e à questão do conhecimento, de como é que podemos capacitar esta linha. E por último, era um tópico que eu não poderia estar no Conselho Nacional de Juventude acabar por não falar, tem a ver com a retenção de talento em Portugal. Já hoje acabamos por falar aqui bastante, deixar só várias notas. Esta questão dos salários, das baixas remunerações é um problema grave que nós temos no país, já acabamos por partilhar aqui. Mas ligando a isto também à questão das oportunidades, ou seja, as oportunidades que os jovens têm, que visto daquilo que eu falava há bocado, da questão da comunicação, de sentir-se desvalorizados em alguns momentos, também leva a que pensem em sair fora do país. E por uma última coisa que eu acho que nós temos tentado trazer para cima da mesa, que tem a ver com esta questão do desfazamento dos jovens subqualificados. E uma maneira como isto pode ser respondido pode ser através da via do empreendedorismo,
onde continuamos em Portugal a ter aqui alguma área por explorar, onde esses jovens subqualificados podem, através das suas ideias de negócio, do seu conhecimento, procurarem desenvolver áreas de negócio, negócios, ideias, para conseguir capitalizar, para conseguir fomentar a nossa economia e trabalhar isso. Para isso precisamos, naturalmente, investir mais nestas áreas e nesta área do conhecimento e aproximar esses jovens à área do empreendedorismo, não só nas universidades, como dizia, mas também não esquecendo aqueles jovens qualificados com qualificações mais técnicas que também podem fazer esse negócio e ter essa área, e por isso precisamos de ir mais para uma área do ensino secundário, onde também podem ser dadas respostas muito, muito claras. Acho que eram principalmente estas ideias, a questão de aprender a aprender, a comunicação e esta questão de fazermos esta ligação, dando uma nota que me esqueci aqui durante a minha apresentação, que tem a ver com um desafio adicional, que tem a ver com a questão que hoje também já foi falado, que é o balanço entre vida profissional e pessoal, e de como é que hoje conseguimos fazer isso, nesses desafios. E depois eu tenho aqui, eu posso explorar a seguir, de como também a escola é um potenciador a que nós achemos que não há esta divisão entre vida profissional e vida pessoal. Os trabalhos de casa, os típicos trabalhos de casa, são uma coisa comum para nos dar sempre essa tendência de que depois de um miúdo estar, ou de um jovem, uma criança estar entre as 9 e as 7 na escola, ainda tem que ir lá para casa uma série de coisas que tem que voltar à escola e voltar a pensar na escola. É tudo um mindset que depois mantemos e na vida adulta, quando falamos de problemas de saúde mental, continuamos a ter e a voltarmos a potenciar. Obrigado. Muito obrigado, Rui, pela intervenção. Abriríamos assim a discussão à plateia. Acredito que todos vós tenham muitas questões que queiram colocar. Portanto, as pessoas que queiram participar podem, de forma ordeira, levantando a mão para colocarem as vossas questões e vamos gerir a sessão nesse âmbito. Para já estão todos com vergonha de lançar a primeira questão e, portanto, cabe-me a mim, enquanto moderador, garantir que a sessão não termina por aqui. E o professor António Mendonça falava de manhã e muito bem que o tema é Portugal e os desafios do presente, porque muitas vezes a tendência é de nós adiarmos e para um jovem, se a nossa resposta nos for adiada, há uma garantia que no dia em que ela chegar nós já não somos jovens e, portanto, essa já não é uma resposta para os jovens. E quando nós vemos a perda salarial que os jovens têm tido, os fluxos migratórios que levam à saída de dezenas de milhares ou, em alguns anos, que chegamos a ter mais de uma centena de milhares de jovens a abandonar o nosso país, é efetivamente nós tentarmos perceber, por um lado, o que é necessário, por outro lado, o que é possível de fazermos no presente, já no ano 2023, já no ano 2024, para garantirmos que melhoramos aquilo que é a entrada dos jovens no mercado de trabalho, que fixamos os jovens em Portugal e que lhes garantimos uma remuneração digna e também ela ajustada àquilo que são as expectativas de um jovem que estudou a pensar num prémio salarial. Ok. Eu penso que haverá com certeza mais questões, não é? Coisas que vos devem inquietar nas vossas decisões e que com certeza estejam à vontade para colocar aqui no nosso, neste fórum. Nós fizemos um diagnóstico, não é? E muito até alinhado, nós não falámos antes, não é? Mas bastante coerente nas mensagens que procurámos passar. Como é óbvio, não é só de... Eu acho que esse é um ponto prévio, nós não temos só aspectos negativos, não é? Nós termos pessoas mais qualificadas é importante e nós também percebemos que, do ponto de vista salarial, por exemplo, há diferenças significativas, há vários economistas que já tinham também chegado a essa conclusão. Hoje em dia, por exemplo, ter um mestrado ou não ter um mestrado faz uma diferença grande do ponto de vista salarial e devemos também... Isso também é uma informação, quando as pessoas estão a tomar as suas decisões, que é uma informação que devem ter em consideração, quer porque é uma desvantagem relativamente a quem fez licenciaturas antes de Bolonha, quer porque, num contexto em que o poder negocial atribuído ao nível de qualificações é menor, quanto mais qualificado é a pessoa, como é óbvio, mais poder negocial tem, não é? Eu acho que houve também um conjunto de dados e um conjunto de informações também sobre o ensino secundário, sobre o ensino mestrado, doutoramento, etc. Eu acho que isso também é bastante importante. Agora é assim, nós claramente, o nível do desafio é muito grande.
não vale a pena pensarmos que há uma medida milagrosa que resolve todos os problemas que estão colocados, não é? Nós temos a questão dos salários, temos a questão da sobrequalificação, nós vimos dados sobre isso, temos a questão da satisfação e das expectativas e todo esse debate. E temos, ao mesmo tempo, uma questão que é, nós hoje temos uma mobilidade internacional dentro da União Europeia, isto também, do ponto de vista internacional, muito grande, com acesso à informação muito grande, e com outra questão, que é, há uma tradição de saída, não é? E, portanto, há redes, as pessoas que estudam a área das migrações sabem isso, há redes. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito pequenino, mas eu este ano fui a uma conferência à Islândia e estava uma pessoa lá a trabalhar no hotel, não era uma pessoa muito qualificada, tinha feito o ensino secundário geral, era portuguesa, e eu perguntei-lhe, então, mas emigrou, isto é tudo tão caro, não é? Os preços são tão altos, etc. Da alimentação, do supermercado, é mesmo bastante caro. E ela dizia uma coisa que era, o meu pai está cá há 20 anos, eu não pago renda e, portanto, aquilo que ganho, praticamente, uma grande parte eu consigo poupar. Portanto, nós temos a questão dos salários serem mais baixos, temos a questão da sobrequalificação da economia não acompanhar a evolução das qualificações, nós temos as expectativas relativamente à qualidade do emprego, mais em termos gerais, e temos também esta tradição da saída, não é? E, portanto, há redes criadas em que é relativamente fácil de sair. As pessoas têm familiares no estrangeiro, têm amigos que emigraram, portanto, isso a magnitude do desafio é muito grande. Eu acho que nós temos aqui questões que podemos, de certa forma, contrariar algumas coisas. Primeiro, eu acho que há uma questão de longo prazo, medidas de longo prazo, que é nós podemos conseguir ter alguma valorização salarial, podemos melhorar a qualidade do emprego, etc. Mas ou nós conseguimos ter um crescimento de setores que absorvem mão de obra mais qualificada e temos ganhos de produtividade muito grandes, ou tudo o resto se desfaz. E, portanto, tudo o que é sólido se desfaz no ar, não é? É um bocado isso. Portanto, as coisas não vão... ou seja, isso é estrutural. Eu acho que isso é absolutamente essencial. E isso exige investimento das empresas e exige investimento público. Não, mesmo nós, de certa forma, esta degradação da situação que aconteceu a partir de 2009, 10, 11, 12, porque as coisas nesse aspecto até pioraram, do ponto de vista de investimento público, investimento privado, etc., agravaram a situação. E, portanto, esta é a questão nuclear. E isso exige muito critério do ponto de vista, por exemplo, do investimento público ligado aos fundos estruturais, muito critério. Por exemplo, fará sentido continuar a apoiar a construção de mais hotéis, por exemplo, com fundos comunitários, por exemplo. Tenho dúvidas, não é? Se nós queremos acelerar uma transição, já temos que ser muito seletivos a quem é que apoiamos, não é? Eu acho que isso não é só olhar em termos agregados, a contribuição para o PIB, etc., mas em termos de padrão de especialização da economia. Eu acho que isso é absolutamente essencial. Precisamos, como é óbvio, de empresas com outra dimensão, precisamos de atuarem em setores que absorvem emprego mais qualificado. Isto só para dizer uma coisa, que é, eu por acaso tenho um artigo, nós publicámos em 2022, em que comparávamos como é que a evolução das qualificações se relacionava com mudanças na estrutura económica. E percebemos que também há países que aumentaram muito o nível de qualificações, mas que têm um padrão de especialização da economia que absorve essas qualificações. E os países em que há uma desincronização entre estes dois fenómenos têm problemas. Dar um exemplo interessante é o caso da Áustria, que também tem muita sobrequalificação, porque expandiu muito o ensino superior e continua a ter uma economia que não absorve, não tem a mesma capacidade de absorver devido ao padrão de especialização da economia. Enquanto que a Alemanha, por exemplo, não aumentou por exemplo, a Alemanha tem menos jovens com formação superior do que Portugal, é bom nós termos essa noção, tem 30 e tal por cento, 35, 36, com o ensino superior, 36, 37 no máximo. A Alemanha não o fez e não tem esse problema de sobrequalificação. A Áustria, por exemplo, que são dois países que é interessante uma comparação entre os dois, não é? Porque têm algumas características semelhantes. Eles, evidentemente, têm as suas diferenças, mas são mais parecidos do que quando comparamos Portugal com a Áustria, Portugal com a Alemanha. Isso é interessante nós vermos isso. Eu acho que isso é a questão fundamental. Depois, há outras questões que eu acho que são importantes, se quisermos mais de médio prazo, que são a questão das áreas de formação. Eu acho que é importante. Nós devemos ter em conta que há áreas em que há mais procura no mercado de trabalho e, como é óbvio, se conseguirmos fazer expandir as áreas que têm maior procura, não é desvalorizar as outras, porque todas as áreas são importantes, mas se é para expandir as que têm mais procura, porque isso também
dá mais poder negocial aos jovens, não é? Porque se nós expandirmos em áreas que também já não há muita procura no mercado de trabalho, eventualmente estamos a colocar esses jovens numa situação ainda mais vulnerável, não é? Portanto, se expandirmos em áreas em que houve perdas salariais muito grandes, como há bocado vimos, alguns dados que mostramos, perdas salariais muito significativas, isso eu acho que é importante. Depois, outra questão que me parece relevante é... Em alguns cursos, em algumas áreas de formação, nós eventualmente temos que acelerar a introdução de alguns conteúdos ligados à programação, à ciência dos dados, etc. Porque nós sabemos que isso é fundamental, que há muita procura no mercado de trabalho e, portanto, já há competências de base na área da matemática, etc., em vários cursos, mas se calhar estas novas áreas precisam de ter uma dimensão, precisam de ter alguma coisa nestes cursos. Eu acho que isso é importante. E, finalmente, eu acho que nós temos um problema no nosso mercado de trabalho, que é, nós temos jovens que, por exemplo, vão até ao ensino secundário, não progridem em estudos e têm formações de tipo geral. Nós precisamos que esses jovens optem por formações de tipo profissional, porque não faz sentido os jovens irem para um curso secundário geral e depois não progredirem para a universidade. Se não querem progredir, têm que ser incentivados a fazer um curso com maior nível de especialização e depois, eventualmente, há áreas de formação profissional que, do ponto de vista dos salários, até poderiam dar salários melhores e mais atrativos e mais perspectivas do que, se calhar, determinadas formações que as pessoas até prosseguem. E, nesse sentido, eu acho que nós precisávamos de valorizar mais o ensino profissional e precisávamos de lhe dar mais relevo. Aliás, é por isso que eu muitas vezes tenho alguma renitência a entrar no debate sobre o prémio de educação. Preocupa mais os salários. Os salários são ou não são suficientes para as pessoas terem uma boa vida cá? Porque nós também queremos que esses jovens que fazem cursos profissionais também tenham bons salários. Porque não? Não é? Você que um trabalhador da Europa não há de ter um bom salário ou um trabalhador que tem uma competência mais técnica não há de ter um bom salário. O país só é bom se a diferença for muito grande. Não sei se essa é a questão. A questão é os salários reais dos jovens terem caído para as pessoas com níveis mais elevados de qualificação. E sim é que eu acho que é o importante. Pronto, há outras questões que também serão relevantes e também serão abordadas aqui pelo painel. Muito rapidamente, eu já aqui falei bastante, acho eu, e portanto, agora também gostaria de ouvir, sobretudo, enfim, jovens que se aprestam para ingressar. Portanto, eu só diria duas ou três coisas, a proposta de formação profissional e dos cursos. Julgo que isso passa sobretudo por uma questão cultural e a forma como nós vemos, enfim, alguém que é um operário, ou alguém que opta por esse tipo de perfil profissional. Na Alemanha, nós entramos num edifício público, por exemplo, que está em obras, e vimos um operário com um fato de macaco, que nós chamávamos de fato de macaco, um fato azul. Um fato azul, perdão, obrigado. Um fato azul não é aquele fato de ganga, blue collar, autenticamente. E com todo orgulho. Não têm qualquer, enfim, estão bem equipados, com botas, tal, enfim, tudo. E é isso que nos falta, porque nós na construção civil olhamos e enfim, para já olhamos para a proteção dos edifícios e é muito ad hoc, enfim, umas fitinhas vermelhas. Eu acho que faz parte do processo, que é dar dignidade também àqueles que optam por uma via desse tipo e valorizando. Naturalmente, valorizando monetariamente e pagando condignamente. Para dar o exemplo da Alemanha, é evidentemente que as diferenças salariais são pequenas. Aquele operário que está lá no edifício, de fato ganga, não é? Blue collar mesmo, a diferença entre ele e um técnico superior não é muito grande, não. É isso que está em causa. É isso que está em causa, creio eu. É claro que estes aspectos não se mudam de um dia para o outro, mas mudam-se. Se houver vontade. A CIP, já ouviram falar nisso, veio com 30 medidas. E que dizem respeito aos jovens. Muito à la carte, do meu ponto de vista, mas e pedindo muito do Estado, que faça isto, aquilo e aquilo outro. Preocupados com a perda de talento. Mas se estão preocupados e se acham que os jovens devem ganhar mais, é fácil, é pagar. Esse seria o primeiro aspecto. Porque é assim também que as coisas se mudam. Se houver uma atitude de colusão e de cooperação entre empresários, no sentido de
no sentido de, artificialmente, não é, manter os preços ou os salários num determinado nível, sem dúvida que nunca haverá saída para a perda de talento, não é? Nunca haverá solução para isso. De modo que não é isso, pelo que pode incluir, acho eu, não é esse tipo de medidas que vai ajudar realmente a mudar o panorama. Pedindo mais isto, mais aquilo, não creio que seja isso. Eu não tenho grandes linhas a acrescentar, a não ser até dizer que há bocado falávamos de uma questão e o professor apresentava a questão da flexibilidade do contratual, e eu ia a esse ponto, só porque acho que é um ponto importante nesta questão, para dizer que discordo largamente da questão dos jovens procurarem a questão da flexibilidade contratual. Aliás, há várias vezes que nós vimos que é uma coisa diferente, que é, e para explicar esta questão da retenção que também acontece, que é a melhor forma de um jovem subir salarialmente é trocar de emprego. Aparecia muitas vezes isto, e quando isto acontece, naturalmente, quase a perspectiva dos jovens é andar a saltitar durante uma série de empregos para conseguir levar o seu salário, porque senão, caso contrário, não consegue ter um valor nessa que realmente seja condigno, ou nem isso procurar. Eu tive há pouco tempo no Pacto Mais e Melhor Emprego, o CNJ desenvolveu essa atividade em conjunto com a Fundação de Genebra, uma parte da manhã com os jovens. E é interessante perceber que uma das linhas que mais os jovens falavam tinha a ver com a questão de não ser o salário à partida a maior barreira, mas é saber que não vão ter uma carreira ou uma perspectiva de carreira a longo prazo, numa subida constante e significativa do seu salário. Depois de uma fase de aprendizagem, que eles reconhecem que é uma fase de aprendizagem de chegada à empresa ou à organização, depois passado isso, que realmente os seus salários subam significativamente à medida que eles contribuem significativamente para a empresa. E essa é uma preocupação que nós temos. Aliás, essa lógica, esse pensamento da flexibilidade, até tenho um artigo muito, que acho que é muito caracterizador da country manager do IKEA, que venha, acho que na semana passada, a dizer isso, que é a taxa de retenção na empresa subiu significativamente a partir do momento que subiram os salários também significativamente, ou seja, as pessoas não estão à procura de flexibilidade, ou seja, há uma questão de estabilidade por força do vínculo profissional naquilo que oferem, que naturalmente traz essa linha. Depois, a minha outra nota tem a ver com esta questão da parte mais técnica das capacitações. Eu percebo que o professor Paulo diz, e concordo que na Alemanha é um dado, há menos estudantes ou menos jovens que fazem o ensino superior, ainda assim há mais jovens qualificados, no sentido em que esta tal coisa que depois falámos, que era o ensino profissional. O ensino profissional qualifica também diretamente para o mercado de trabalho. A questão, e era aquilo que eu dizia há bocadinho, que é, nós temos muitos jovens, destes, como o professor Paulo dizia, que optaram pelos cursos científico-humanísticos para depois sair para o mercado de trabalho. E isso é quase uma saída, digamos assim, pouco qualificada, no sentido em que é desfasado do mercado de trabalho. Aqueles cursos estão muito vocacionados para uma lógica de ingresso para o ensino superior. E isto acontece por via de uma estigmatização clara dos cursos profissionais em Portugal. Existe muito esse problema que nós temos por resolver. E esse é um trabalho a fundo e a longo prazo que nós temos que fazer de mudar isso. E aquela questão que eu falava das universidades e dos politécnicos, eu acho que agravou, ou vem cada vez mais a agravar isso, porque agora há uma resposta, que é os TESPs. Os TESPs têm aqui uma ajuda, porque o plano curricular é muito mais montado para ser muito mais próximo aos cursos profissionais do que é um politécnico. Mas o plano curricular de um politécnico, eu estou a dizer, nas áreas das engenharias, a engenharia lecionada num politécnico ou numa universidade difere muito pouco. E a missão destas duas instituições são missões muito diferentes no seu pensamento. Ou seja, e é esta divergência no âmbito das qualificações que eu acho que também é importante, e que nós temos que montar em Portugal uma lógica cultural da questão das vocações, no sentido em que não há uma lógica das lideranças, tal coisa das lideranças ou do corpo técnico ser muitas vezes um desfazamento de um para o outro, quase como um sucesso ou uma vida muito, muito precária e sem dignificação. E nós temos que conseguir perceber de que forma é que as pessoas também conseguem ter essa perspectiva de vida em qualquer uma das vocações que sejam, com qualidade de vida. Ou seja,
não sentir vergonha, aquilo que falámos um bocadinho, quase de uma escolha, de uma lógica mais técnica ou profissional, muitas vezes porque até esses setores são extremamente essenciais para que toda a economia se desenvolva e para que toda a sociedade em si consiga ter essa parte. E por isso precisamos de responder, porque esses setores também estão a crescer a nível de qualificações e de exigências que têm, e precisamos de qualificar melhor nessa área. Mas também gostava mais de ouvir, era isso. Agora, esta fase, estávamos mais à espera de ter aqui algumas perguntas e alguma... Já temos uma questão. Afonso, passa por favor o microfone. Mais do que... boa tarde, o meu nome é Ricardo Oliveira, sou economista. Não me enganei em vir a esta sessão porque vejo aqui muita malta nova e eu fico agradado com isso. Mais do que questões, eu ia dar algumas experiências minhas pessoais, que também estou na formação, sou formador certificado, faço formação aqui para a Ordem dos Economistas, também dou aulas no ensino superior e tenho-me debatido com alguns dos problemas que estão aqui a ser falados. Começando por aquilo que me é mais caro, que é a parte da área que leciono, que é comércio internacional, nomeadamente a parte aduaneira. Faço um desafio, que estão aqui, muita malta nova, se alguém sabe o que é uma alfândega. Pois, era a resposta que eu contava. Ninguém sabe, porque também não seleciona. Sou eu e mais 4 ou 5 a nível nacional que andamos a puxar esta carroça. É um exemplo prático daquilo que não se faz no ensino superior. Ok? Portanto, é um exemplo daquilo que se deve também passar a lecionar no ensino superior, até para atrair, se calhar, pessoal desta idade. Outro exemplo relacionado com isto. Há 30 anos atrás, deu-se o primeiro passo daquilo que é a integração europeia. Sabem qual foi, já agora? Foi a criação do mercado único. A criação do mercado único foi a que levou a que as pessoas pensassem que acabou as alfândegas. Não é verdade. Ok? E quando se dá esse passo, Portugal assume o compromisso das fronteiras externas. Ok? Temos esse compromisso. Não selecionando matéria aduaneira, é um exemplo, não se atrai malta nova. Daqui por 10 anos as pessoas que estão nas alfândegas vão-se embora e não vamos cumprir com esse desígnio nacional que é a responsabilidade das fronteiras externas. Portanto, é um exemplo que eu queria dar. Tenho tentado fazer várias coisas. Também falou o último orador, desculpe que eu não fixei o nome, mas fiz precisamente por causa disso um canal YouTube, o primeiro canal YouTube português para tratar da matéria aduaneira, precisamente para tentar atrair malta nova e começar a comunicar estas matérias de uma forma diferenciada, porque se calhar primeiro não são lecionadas no ensino superior e depois, para tentar atrair as pessoas, se calhar é uma forma, fazendo isso com as novas metodologias, não é? E portanto, no fundo, também existem todos estes. Eu só queria, no fundo, dar aqui algum contributo, no fundo, reforçando aquilo que foi transmitido, falando na experiência pessoal que tenho. Também relativamente ao último orador, falou num caso de gostaria de ver numa determinada disciplina falar da parte da física e da parte da economia, não foi? Se eu bem percebi, foi qualquer coisa assim. Então posso-lhe dizer que em matéria aduaneira isso faz-se. Porque eu, se quiser classificar uma mercadoria, tenho que saber como é que ela reage, por exemplo, ao fogo. E, portanto, eu tenho que perceber se ela arde de uma determinada maneira porque é matéria sintética ou se arde de outra forma, já não é matéria sintética, é algodão. Por exemplo, é um exemplo. Pronto, mais um que eu trago aqui para vocês para reforçar estas ideias. Do ponto de vista pessoal, eu criei a minha empresa com 21 anos. Ok? Portanto, o que eu vos digo, pessoal, é, se gostam de fazer alguma coisa, apostem nisso. Pá, não pensem muito no que é que vão ganhar, porque se calhar não fazem nada. Estou a falar de ficar em Portugal, não é? Não estou a falar de ir para fora. Que eu, como podem ver, fiquei aqui, não é? Prontos. Pensem nisso, mas pensem mesmo naquilo que gostam de fazer, e apostem nisso e toca a trabalhar, porque Portugal precisa efetivamente que o pessoal fique. Eu bem sei que não é justo, se calhar,
estar digamos, a colocar esta questão sentimental em cima da mesa, mas acho que todos nós, nas coisas que gostamos, família, mulher, marido, namorada, namorado, pomos sempre essa questão sentimental, e acho que também naquilo que fazemos também o devemos de fazer. Portanto, é esse o meu contributo, não tenho mais nada para dizer. Muito obrigado. Temos mais uma questão aqui à frente, Afonso, por favor. À frente, à frente. Boa tarde, muitos parabéns aos interlocutores do início desta tarde, gostei imenso. E no seguimento do vosso assunto muito pertinente sobre as formações profissionais serem atualizadas e despertarem o interesse dos jovens, porque nem todos podem ser doutores ou devem ser, porque nem têm essa vocação. Eu faço parte de uma geração em que há 50 anos atrás ainda pude escolher enverdar pela parte profissional, ou portanto ensino profissional ou de faculdade. Como queria muito trabalhar, enverdei pela área do comércio, curso de comércio, havia o curso comercial e o curso industrial, e o qual me despertou muito interesse, e portanto quando terminei comecei a trabalhar, mas logo de seguida quis entrar em economia. Portanto, sou economista e faço parte da Direção Regional do Norte, da Ordem dos Economistas, e pronto, era só esse exemplo. Após o 25 de Abril muita coisa melhorou, muita coisa se alterou. Uma das perdas acho que foi esta, e passaram 50 anos e ainda não se conseguiu conquistar. Era só isso que tinha a dizer. Parabéns. Boa tarde a todos, o meu nome é António Cunha, sou membro da Direção Nacional da Ordem. Queria, antes de mais, dizer que estou contente comigo mesmo por ter escolhido este painel para assistir como sessão paralela, e parabéns, oradores, foi excelente, adorei as vossas intervenções. Infelizmente também adorei porque me deu uma sensação de perceberem muito bem o problema que temos, mas também me envergonharam a mim, pelo menos à minha geração, por, olhando para os números, perceber que nós, os pais desta geração, que eu também sou pai de um universitário de gestão, estamos a fazer um péssimo serviço e temos que mudar. Alguma coisa tem que mudar, porque não fiquei envergonhado com os números que apresentam, porque realmente não faz sentido nenhum a geração a seguir a nós estar com rendimentos com poder de compra inferior ao que nós tivemos quando quando tínhamos a idade deles. E acho que isto tem que haver um apelo político, e a Ordem há de fazer alguma coisa, porque alguma coisa tem que mudar. Era isto. Obrigado. Muito obrigado. Afonso. Microfone. Guilherme. Boa tarde, o meu nome é Guilherme Carvalho. Eu tinha duas perguntas. Uma era para o Rui Oliveira. Tinha falado da questão de haver, por exemplo, formações destinadas só a um tipo de área, e depois no mercado de trabalho ver se há necessidade de se estender a mais áreas. A pergunta que eu lhe fazia era no sentido de perceber, porque muitos de nós, quando iniciaram o 10º ano, tiveram que escolher entre as várias áreas, e muitas pessoas que eu conheço se enverdaram pela área das ciências normais e depois acabaram na economia, e pessoas que começaram na economia e depois acabaram a perceber que queriam estar na área de ciências. Eu queria perceber qual é que era a sua opinião, se tinha alguma ideia fixa, por exemplo, se tem algum plano, se acha que deve continuar este modelo, se deve haver um modelo mais aberto. E a minha segunda era para todos, porque todos falaram também da questão da atração e da retenção de talento. Um bocadinho mais específica, e se acham que a medida implementada de pagamento das propinas mediante a continuação de trabalho em Portugal, se acha que faz algum sentido e se tem alguma eficácia em níveis práticos. Muito obrigado. Posso começar explicando um bocadinho disso que eu dizia, que era a questão dos currículos diversificados. Um exemplo de como isso pode acontecer, eu acho que às vezes o nosso contexto de experiência também nos explica porque é que às vezes pensamos de certa forma. Eu fui presidente da Associação Académica da Universidade de Minho, e por isso a área de formação académica e toda essa experiência, digamos assim, molda-me um bocadinho para a área dos métodos educativos. E passei nesta experiência ao mesmo tempo que estávamos na Covid-19
e por isso em 2020 e 2021 era um tema muito quente e muito aflito para todas estas gerações, e por isso foi uma coisa que acabei por estar muito abordado sobre esse tema. Dizendo o que é sobre esta parte dos currículos diversificados. Uma das maneiras que eu vou explicar isto para o superior e depois explico como é que isto pode funcionar também no secundário. No superior, tipicamente, pelo menos na Universidade do Minho, o que acontecia muito, e nós chegámos a propor essa alteração do modelo gradualmente, para não ser demasiado impactante. Tu tens as cadeiras do estilo teórico, as teórico-práticas e depois as totalmente práticas. Aquilo que é teórico e teórico-prático, eu diria que é aquilo que é a discussão de sala de aula. O processo de Bolonha continua a ser um dos enormes problemas que tens no país, no sentido em que uma grande parte dele não foi aplicado na prática. O contexto de sala de aula não é um contexto de debate, não é um contexto de partilha, de aprendizagem, de partilha de dificuldades, não é isso. Muitas vezes continua a ser um modelo expositivo. Mas assumindo isso, este contexto prático e teórico-prático tem que ser um modelo de monitorização das aprendizagens. Onde é que nós estamos nas aprendizagens, havendo um contexto anterior em que tu preparas essa aula teórico-prática por via do digital, algumas questões digitais, ou por via de leitura, do que é que seja. A grande diferença está aqui nesta parte das práticas. Eu dava sempre um exemplo que eu acho que é o melhor. No nível das relações internacionais, há a cadeira 1 da União Europeia e havia a aula 1 da União Europeia, havia a aula 2 da União Europeia, a aula 3 da União Europeia, constantemente. Em vez disso, ser lei de bases, agora estava a faltar o nome, mas a Carta, o Tratado de Lisboa, em vez de ser a aula 1, ser o Tratado de Lisboa. E aquelas pessoas das relações internacionais sabem que têm que ir principalmente àquelas aulas, ou essa é a área, esse curso, e têm que frequentar aquelas questões. Mas que eu estudo Engenharia Mecânica, que até posso estar a pensar em fazer Engenharia Mecânica internacionalmente e no âmbito da União Europeia, se calhar há 2 ou 3 aulas dessas teóricas é que a mim faz-me sentido participar. Mas que, como diz aula 1, aula 2, aula 3, eu não sei o que é que eles vão tratar, nem sei o que é que vai acontecer. Para além de que nem é uma coisa divulgada no âmbito da universidade. Ou seja, essas aulas teóricas têm que passar a ser muito mais uma lógica de seminário continuamente, a acontecer muito na universidade, onde eu posso cruzar aulas. Eu vou dar o exemplo. Agora, num concreto. Na área de Engenharia Mecânica, uma das minhas áreas de interesse tem a ver com a biomecânica. E com a parte de ligação, por exemplo, no desporto. Há uma clara ligação na parte da anatomia. É muito difícil para mim fazer uma ligação com a área da medicina ou da anatomia. E era interessante, para o cruzamento das áreas, de adquirir competências para fazer essa ligação. Bem na linha daquilo que... bem na linha que... essa formação. Mas a ideia é que seja, ou seja, possível de a fazer com as diversas áreas no ensino superior que já estão lá. Ou seja, eu posso montar mais facilmente o meu percurso. Não que já não tenha um guia ou uma indicação mais ou menos para onde é que podia passar, mas para essa lógica. Ensino secundário. Aquilo que acontece é que o português é obrigatório para todas, depois existe uma série delas, que são as que vão até o 12º, que são mais ou menos obrigatórias, mas tu podes cruzar, imagina, há 4 ofertas, tens de ter 2 delas e passar por 2 delas. E depois essas aí, que são as específicas, também mais uma vez podes escolher entre 2 delas e fazer, porque no fim, quando tu vais candidatar ao ensino superior, depende-te principalmente das médias de certos exames que tu passaste. Ou seja, de poder juntar isso, de poder fazer essa diversificação. Eu sei que isto é um reformulário, estou aqui a passar muitos passos à frente, mas quando nós falamos em diversificação é poder fazer isto, ou seja, é uma lógica de começarmos a pensar no ensino em que não está tudo moldado em caixinhas e que não se contactam uns com os outros. É tentarmos começar a partir um bocadinho uns com os outros, porque é aquilo que há hoje áreas de desenvolvimento que claramente se juntam entre elas e se trabalham entre elas. E é essa área que, quando falamos em diversificação dos currículos, e de currículos mais abertos e capacitados e de escolha, é mais nestas linhas. Tu podes escolher o teu currículo consoante as tuas competências, as tuas áreas que tu achas que podem fazer sentido. A questão das propinas em Portugal. O maior problema de retenção dos jovens em Portugal é a questão dos salários. Falámos hoje aqui, acho que já abordámos imenso esse tema, e a questão da remuneração. A nossa opinião, enquanto Conselho Nacional de Juventude, temos expressado algumas vezes, tanto para o IRS jovem como para essa questão das propinas, é que isso é um apoio pontual. Não estamos a dizer que isso não ajuda. Eu acho que é um sentido no passo certo. Aumenta a remuneração dos jovens. A remuneração no sentido, há mais dinheiro no bolso dos jovens. Mas é um apoio pontual ao ano, uma vez por ano, em que há ali uma subida. Aquilo que eu acho que é essencial é um aumento contínuo no salário, no bolo salarial, naquilo que é estável. E aí eu acho que há muita coisa a fazer. Ou há coisas que são mais essenciais. Ou seja, eu tenho dificuldade em dizer assim, as propinas vão... Essa redução da propina, para quem ficar, vai dar mais dinheiro aos jovens e por isso ajuda. É um caminho. É um caminho.
se é o caminho que vai resolver os problemas todos. Tenho dificuldades em dizer que é, aliás, duvido que seja. Mas é um caminho nesse sentido de que é preciso mais dinheiro, é preciso melhores salários. Mas eu acho que a resposta tem que estar mais nos salários, continuamente, na questão da estabilidade. Para além de outras questões, como falámos aqui, que era a questão da estabilidade do vínculo profissional, que nós às vezes desvalorizamos, mas estamos a falar, por exemplo, de questões simples como ter acesso ao crédito bancário ou questões como essas, que são essenciais para, entre a aquisição de uma casa ou ter que estar sempre numa lógica de um arrendamento de uma casa, que são questões muito diferentes e vocês percebem claramente entre aquilo que é um gasto ou um investimento, não é? Essa lógica que falamos muitas vezes, apesar de que a parte da habitação tem sempre essa questão muito sensível, mas que acho que percebeste a ideia, ou seja, duvido que a propina tenha essa resposta milagrosa, acho que não vai ter. Muito rapidamente, só para dizer o seguinte, pois eu também duvido dessa medida pela burocracia, entre outras razões. Mas eu dou exemplo no meu caso, se é que isso serve de exemplo. Eu tive uma bolsa muito generosa para a licenciatura, eram de 5 anos, e da qual decorriam determinadas obrigações. Eu, no final do meu curso, achei que não eram essas obrigações que me devolviam de seguir determinado trajeto. Devolvi e fiz o meu caminho. Eu creio que, enfim, julgo que é isso que está em causa. Enfim, não será por esse motivo. Se a propina é cara, enfim, é cara relativamente ao retorno que está a dar, basta a propina em geral, é muito mais simples. E já agora dizer, fiz uma medida que talvez até pudesse ser interessante nesse aspecto, é premiar os alunos que concluem o curso no tempo esperado, por exemplo, que do ponto de vista dos custos do Estado também são menores, não é? Um incentivo à conclusão dentro do período expectável, não é? Portanto, eu acho que isso é uma questão também, claro que não tem essa lógica da retenção, não é? Mas tem ganhos do ponto de vista, se calhar, até de eficiência nas universidades. Eu acho que isso também é importante. E dizer só isto, relativamente à questão da interdisciplinaridade, eu acho que há uma questão também que torna as coisas difíceis, na minha opinião, que é, com a redução das licenciaturas para 3 anos, tornou-se muito difícil ter muita diversidade dentro. Uma coisa era um curso de 5 anos, não é? Em que permitia, agora, para dar as coisas nucleares, depois não é fácil estar a abdicar de mais coisas nucleares para ter mais espaço de escolha, não é? Agora, eu acho que ao nível dos mestrados, por exemplo, é possível fazer isso, quando os mestrados são mais direcionados, ter uma componente de, em 10 cadeiras, ter 3 cadeiras em que as pessoas podem ter alguma optativa livre, ou acho que é mais possível ao nível é mais fácil de concretizar ao nível de um mestrado do que ao nível das licenciaturas, hoje muito comprimidas em 3 anos, e nós sabemos que o tempo de contacto também, eu acho que também é menor do que já foi, o número de horas de aulas o tempo de aulas por cadeira. Eu sei que há diferenças entre as universidades, mas isso eu acho que também é importante. E só uma nota, que é, relativamente ao debate acerca do ensino profissional, que eu acho que é um debate importante, há uma questão também relevante, que é, nós também precisamos que os empregadores estejam disponíveis para participar no processo. Porque nós também sabemos que há um ensino profissional que é puramente sala de aula e que muitas vezes é encarado como um ensino secundário geral de segunda mais facilitado, e outra coisa é o ensino profissional de qualidade, que implica acesso à formação em contexto de trabalho, que muitas vezes implica investimento em infraestruturas e em tecnologia, etc., maior, de simulação do que acontece no local de trabalho, etc., e também exige que os empregadores aloquem recursos humanos a formar esses jovens. E, portanto, isso também exige os empregadores. E isso é muito importante, porque, por exemplo, quando nós falamos da Alemanha, que nós vemos depois, tem taxas de desemprego jovem mais baixas, mas não é só a Alemanha, a Dinamarca, a Suíça, portanto, não é só uma questão, não é só o modelo alemão. Nós também vemos que também há um tecido económico com empregadores que também precisam de trabalhadores com essas competências e que também estão dispostos a investir nesse processo. E isso também é aqui uma variável importante. Empresas com dimensão, com disponibilidade, com interesse. Porque, por exemplo, há vários estudos, por exemplo, relativamente à Suíça, há um projeto de investigação que estava a correr e que via alguns resultados. Também há questões que é, por exemplo, os empregadores participam no processo de seleção dos candidatos a esses cursos, porque depois, como eles vão investir, têm interesse em retê-los, também querem reter pessoas que têm um potencial grande e, portanto, também há seleção, não é? E os empregadores participam nesse processo. Portanto, isto é complexo, não é apenas tomar uma decisão. Nós, em Portugal, temos aqueles centros protocolares do Ministério do Trabalho,
que têm alguma coisa destas, não é? Mas depois temos a vasta maioria dos cursos vocacionais a ter lugar nas escolas secundárias, que têm essa articulação muito mais frágil com as empresas. Mas também é necessário que as empresas queiram. Nós não nos podemos esquecer. As empresas também têm que querer e também têm que estar disponíveis. Deixa-me só dar 2 notas aqui sobre a questão da propina. Até porque a propina, eu tenho dito isso muitas vezes, a questão da propina é uma questão de resposta para o mercado de trabalho ou para a retenção de talento, não é uma questão de resposta para a educação. Essa é uma divisão logo clara. Eu não acho que vai ser por aí que vai mais pessoas fazer essa parte educativa. E na nota da propina, eu pessoalmente, o Conselho Nacional de Juventude tem essa parte, se defende na globalidade que não deve existir propina. Eu pessoalmente, até nesta linha daquilo que falávamos, eu defendo um modelo diferente, ainda que no final seja a não existência de propina, por via de existindo, mas toda a gente tem direito a uma bolsa, porque isso depois também leva a uma questão de contrato, desde logo porque a bolsa tens uns certos anos para concluires a licenciatura e tens eu acho que, e porque depois também há uma questão, muitas vezes também há aprendizagem em algumas questões culturais, ou seja, uma valorização. Ou seja, é preciso às vezes nós termos consciência que o que acontece no ensino superior, há custos da frequência no ensino superior, há custos que o país tem na nossa frequência no ensino superior. Independentemente disso, ou seja, o valor que o estudante pagaria se completasse no normal é que fosse 0 na mesma. É só uma diferença de ele ter que pagar e perceber que recebe do Estado uma coisa para ter acesso e para pagar ou não. Mas é uma questão que eu acho que pode ser debatida e ter tida em consideração. Só para estas 2 questões da propina, porque eu acho que na linha daquilo que tínhamos. A minha pergunta era no sentido assim que medidas imediatas deviam ser tomadas para tentar reduzir ao máximo a imigração e tentar que os jovens se sintam melhor na entrada no mercado de trabalho e que não pensem em emigrar logo. O Governo tomou algumas medidas para o próximo ano já, mas que medidas imediatas deveriam ser adotadas? Vou dizer assim, é uma questão complexa, porque o aumento do salário, a primeira, eu acho que está um foco grande sobre os salários, depois há uma questão, como dizia, da questão das oportunidades, do mercado de trabalho, desta questão da comunicação, desta ligação. E nessa questão dos salários, nós ainda hoje de manhã tivemos reunião por causa do Orçamento de Estado junto dos partidos e numa sessão de final, partilhando convosco, dizíamos isso. Quer dizer, nós tivemos agora um momento de grande aperto e de grande crise económica. E nós temos 2 setores que registram lucros, de grandes setores, que registram lucros extraordinários e lucros muito acima da média, num ano em que a sociedade viu, por via desses setores, um grande aumento dos seus custos fixos. Estamos a falar do setor energético e do setor bancário. É também difícil uma desresponsabilização completa. Eu às vezes digo isto. Nós em Portugal parece que de repente vivemos só à volta do Estado. Eu acho que a sociedade civil às vezes também tem que assumir algumas responsabilidades que se esquece que também tem que o fazer. E quando digo sociedade civil, organizações e principalmente empresas que também têm essa parte que têm que assumir. O salário mínimo é decretado por via de lei. Mas o salário médio também depende muito das nossas empresas, também depende muito dos nossos gestores e nossos empresários assumir essa responsabilidade e fazer esse aumento. Não pode ser só numa lógica de como realmente há muita oferta e que estamos a conseguir ir buscar pessoas mais baixas, fazer essa parte de estagnação, porque aí não estamos a crescer a economia. Ou seja, esse talento que foge por via de ir para fora porque não estamos a aproveitá-lo, é talento que estamos a formar e depois estamos a palavra desperdício é sempre dura, mas estamos a acabar por desligar daquilo que poderia ser uma rentabilização. E quando dizem assim, eu percebo isso, porque há 2 mundos diferentes em Portugal. Há setores que realmente é difícil aumentar, se calhar, os salários, porque estão ali muito, muito tensionados. Às vezes, ali há zonas do têxtil, que sou de Guimarães, da Zona Norte, há ali zonas do têxtil que têm ali uma fricção enorme nesta questão de desenvolvimento. Mas depois há outras, em que as áreas, os salários que são oferidos para estas pessoas, nestas empresas, nestas organizações, são francamente baixos.
e depois aquilo que nós vemos no final do ano são lucros extremamente altos, e mesmo depois de imputação desses custos acrescidos e que há anos de crise económica. Eu acho que esta responsabilidade social tem que existir de uma certa forma, de uma maneira diferente em Portugal. Mas é difícil linkar medidas, ou seja, acaba por ser aqui um bocadinho. Nós propomos a questão do IRS, a descida dos pontos percentuais em 5% nos 6 primeiros escalões, aquilo que está previsto é os 3%, mas são medidas que vão afetar o salário, mas eu acho que num global, acho que há um entendimento ou há um pensamento mais nesta linha. Não sou governo. Certíssimo. Agradeço imenso a participação de todos. Também já estamos na hora e teremos de dar a sessão por terminada. Só em jeito de conclusão, acho que foi uma sessão muito proveitosa para todos. Gostaria de agradecer uma vez mais aos nossos oradores, ao professor Paulo Marques, ao professor Paulinho Teixeira e ao professor Rui Oliveira. Houve eventualmente alguma timidez na plateia, mas acho que isso não significa que as pessoas não tenham aproveitado e não tenham ficado esclarecidas. Esperamos que este debate tenha sido muito proveitoso para todos vós, que possam daqui retirar algumas conclusões e acredito que, caso algum dia vos surja alguma dúvida ou procurarem os contactos dos nossos interlocutores, estão sempre disponíveis. Hoje em dia a internet gera-nos essa facilidade de contacto, ou contactarem com a Comissão Organizadora das Olimpíadas da Economia e nós fazemos a ponte. Não fiquem com dúvidas para vocês, não se baseiem em opiniões que muitas vezes possam ser enviesadas ou infundadas. Temos pessoas que trabalham os dados, que os estudam, que têm a capacidade de os interpretar e de nos passar a informação de uma forma diferente. Infelizmente, nenhum deles tem soluções milagrosas para o nosso problema. Acredito que todos aqui reconhecemos que é sempre positivo um jovem ou menos jovem ter um salário mais elevado, todos nós gostamos, mas não há soluções milagrosas, temos de continuar a acreditar e a trabalhar e esperar por construirmos um país melhor. Obrigado a todos.